E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos à correção da atividade de geografia que eu passei, certo? Mas antes da correção, deixa eu apresentar aqui a rotina para vocês. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho, certo? E nossa rotina hoje será inglês. Vocês já tiveram a primeira aula de inglês, né? Hoje, geografia, ciências, produção textual e educação física, certo? Antes de começar, vamos cantar uma musiquinha, né? Pra tirar a energia negativa, afastar as coisas ruins, né? Liberar preguiça, certo? Então vamos lá. Bom dia, sol, bom dia, céu, bom dia, mar. Bom dia, mundo que vive a cantar. Bom dia, você que é meu irmão. Bom dia, você do meu coração. Bom dia, você. Bom dia, você. Bom dia, você. Bom dia! E aí, show preguiça? Bora acabar com essa preguiça. Na aula anterior, certo, gente? Que nós falamos sobre a floresta amazônica. Não foi? Quem lembra sobre a floresta amazônica? A floresta tropical amazônica, no caso, ela cobre boa parte do noroeste do Brasil, certo? Se estende até a Colômbia, Peru e outros países da América do Sul. Então, ela é considerada a maior floresta tropical do mundo, certo? E a região norte, né? Ela é formada por vários estados. No caso, o Acre e o Amapá, Amazonas e Pará, Rondônia e Roraima e o nosso Tocantins. Olha só, vamos ver aí, peguem o módulo rapidinho para ver a página da atividade. Vamos ver a correção aqui da página da atividade, que foi a página 9 do livro de geografia e a página 11, certo? Vamos ver a página 9? Todo mundo já está aí com o módulo para ser corrigido? Só vou apagar aqui a rotina, vou colocar as respostas aqui, certo? No quadro. Então, ó. Inglês, geografia, ciências, produção textual e educação física. Vou apagar aqui rapidinho para nós corrigirmos a atividade de geografia, tá bem? Vamos ver aqui. Então, a primeira atividade de geografia, que vai falar sobre a floresta amazônica, né? E o rio Amazonas. Aí a primeira questão é o seguinte: quais são as principais vias de transporte da região norte? Que tipos de veículos são utilizados nessas vias? Vocês colocaram o quê? Vou colocar aqui, ó. Bora acompanhar a correção. No caso, são o Rio São Francisco,
o rio, o rio Amazonas, e seus afluentes. O rio Amazonas e seus afluentes. E aí vem, que tipos de veículos são utilizados nessas vias? Né? No caso, eles utilizam o quê? As embarcações. Embarcações, para poder fazer a travessia de um lugar para o outro. Então, ó, deixa eu colocar aqui de novo, que saiu rapidinho. Então, a resposta é, no caso, o rio Amazonas e seus afluentes, certo? E as embarcações que eles costumam utilizar, no caso aqui, ó, para a travessia, né? Que é pelo rio, para fazer a travessia, para ir para outro local, eles usam esse tipo de as embarcações. Que pode ser barco, pode ser lancha, provavelmente é mais barco, certo? Vamos ver aí a outra questão. Um momento só que eu mudei aqui. Eu fui para história. Número 2. O rio Amazonas e seus afluentes podem ser usados para gerar energia elétrica? Vocês colocaram o quê? Que sim ou não? Vamos ver? Vou colocar aqui a resposta, ó. Então, o rio Amazonas e seus afluentes podem ser usados para gerar energia elétrica? Quem colocou sim, acertou. No caso, embora sejam rios de planície, esses rios têm potencial para geração de energia elétrica. Vocês sabem, né, que energia elétrica é através de quê? Da força das águas, certo? Mas tem outros estudos, né? O pessoal já está utilizando a energia solar também, não é isso? Então, só foram essas duas da página 9, né? E aí, vamos falar da... Dá uma olhadinha aqui. Da região, né? Da população da região norte, certo? No caso, uma população... é a menos povoada do Brasil, certo? E como eu falei, os estados que abrangem nessa região norte, vou relembrar aqui a vocês. Olha só, Tocantins, Rondônia e Roraima, Amazonas e Pará, Acre e Amapá fazem parte da região norte. Certo? E a página da atividade que eu passei como exercício, eles, no caso, falam um pouco dos povos, né? Das florestas, né? E tinha até um videozinho aí, vocês assistiram o vídeo? Esse vídeo tava lá no módulo interativo,
né, na plataforma, que é a vida em uma comunidade ribeirinha amazônica. Eu até mostrei, né, pelo celular para vocês um pouquinho. Aí tem nesse vídeo lá do modo interativo, vocês observaram como é o modo de vida, né, a vida cotidiana deles, lá da comunidade ribeirinha. Então, a primeira atividade, deixa eu apagar aqui rapidinho o quadro. Um momento só, deixa eu terminar aqui, deixa eu apagar aqui. Copiaram, gente, aí? Deu para copiar? Vou falar de novo. Então, ó, são os rios Amazonas e seus afluentes, da primeira questão da página 9. E o meio de transporte que eles utilizam são as embarcações. O 2 pergunta se o rio Amazonas tem potencial para, no caso, gerar energia elétrica. Sim, né? Embora sejam rios de planície, esses rios têm potencial para a geração de energia elétrica, ok? Então, vou apagar aqui para a gente fazer a outra atividade que eu passei, que foi da página 9. Página 9 não, página 11. Página 9 foi essa aqui que nós corrigimos, certo? Vamos ver aqui da página 11. A página 11 está dizendo o seguinte: quantos indígenas viviam na região norte do Brasil no ano 2010? Porque lembra que eu li o texto? Tem um texto aí acima. E aí no texto está falando, né? Aí no caso era cerca de quanto? De 350 mil indígenas. Então, primeiro, tinha em torno de 350 mil indígenas. Certo? No ano de 2010. No caso, é 38% da população indígena brasileira. E aí a questão 2 pergunta o seguinte: quem são os povos da floresta? Que atividades eles praticam? Vocês colocaram o quê? São os povos indígenas, os os castanheiros, seringueiros. Então, os povos da floresta, né, eles que cuidam, na verdade, são os povos indígenas, castanheiros, seringueiros e ribeirinhos. Aí depois ele pergunta, né, quais são as atividades que eles praticam. Eles praticam a atividade do extrativismo. O que é extrativismo? Extrativista é extrair algo da natureza, certo? O seringueiro vai extrair o quê? O látex, né? Das árvores. Então, as atividades que eles praticam é a atividade do extrativismo. Praticam o extrativismo. O extrativismo, certo? Então, a primeira questão pergunta, né, quantos indígenas viviam na região do norte do Brasil no ano 2010, que eram 350 mil indígenas naquela época, certo? Mas, no caso, 38% de indígena, né, da população indígena. E o 2, no caso, quem são os povos da floresta e que atividades praticam? Então, os povos da floresta são as pessoas que cuidam da floresta, né? Eles retiram dali e eles repõem, certo? Então, eles não danificam o meio ambiente. Então, são os povos indígenas, os castanheiros, os seringueiros e ribeirinhos.
e eles praticam a atividade do extrativismo. Lembrando que extrativismo, eles estão extraindo algo que vai ser feito, alguma coisa, vai servir para alguma coisa, né? Pode ser extrair, no caso, plantas medicinais, certo? Para, na cura de enfermidades. E o seringueiro, né? Que vai extrair o látex, que vai servir para fazer cola, fazer outras coisas, né? Borracha, outras coisas. E eles extraem, mas também eles repõem. Então, por isso que eles são considerados povos da floresta, porque eles não danificam o meio ambiente. Eles praticam essa atividade de forma legalmente, correto? Nós iremos agora passar para a página 12. Passe para a página 12 aí. Rapidinho, página 12. Menino, o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa, a tua saia gira o mundo inteiro para te ver, menina. Me diz o que fazer com teu rebolado. Ai, ai, menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, e aí, meninos, vocês viram aí o que essas fotos que eu mostrei aí relacionado à região norte, né, a população e a estrutura e economia da região norte. Então, a economia da região norte, ela baseia-se nas atividades industriais de extrativismo, né, extrativismo vegetal e mineral. Extrativismo, já falei, que está extraindo algo. Então, a região norte baseia-se nessa questão do extrativismo vegetal e do mineral, inclusive também de petróleo e gás natural, né? E agricultura, além também das atividades turísticas da região norte. E sobre o relevo nortista, né? Esse relevo, ele apresenta em três características, né? No caso, o relevo, ele é composto de planícies e terras baixas amazônicas, planalto das Guianas e também o planalto central, certo? Então, na região norte, né, existe muita, no caso, migração. Vocês já ouviram essa palavra? Migração? O que é migrar? Migrar é o quê? Migrar é a pessoa se deslocar de um lugar para o outro, certo? E isso acontece, essa migração, isso acontece por diversas questões. Às vezes a pessoa sai da sua cidade natal para migrar, né, para outra cidade em busca de condições melhores, né? No caso, essa migração acontece mais na questão econômica, né? No caso, eles saem daquela cidade natal em busca de um emprego, né? De um meio de sobrevivência melhor em outro local. Então, a migração, migrar, é quando uma pessoa sai de um lugar para o outro. É o deslocamento de pessoas, de grupos de pessoas, né? Em busca de melhorias, certo? E aí, gente, na página 13, depois que vocês viram aí essas fotos aí sobre a região norte, né? A questão da população e da economia da região norte, tem uma atividade aí na página 13 que diz o seguinte: qual foi o principal fator relacionado ao crescimento da população da região norte ao longo do século XX? Essa migração, né, desse povo aí está associada a quê? Essa migração, qual foi o fator? O que tinha ali que chamou a atenção?
que as pessoas migraram para ali? Qual foi esse fator? Foi a utilização lá tinha muito o quê? De quê? Né? Como eu falei, as pessoas saem da sua cidade natal, quando a economia daquela cidade, né, o emprego daquela cidade ali não tem a questão de desemprego, eles para se manter, para sobreviver, vai em busca de outras soluções, né? Então eles migram para outra coisa. Mas para eles irem, né, em busca de um emprego em um determinado local, uma região, eles já sabem que ali tem algo que está dando certo. Então eu quero saber qual foi o principal fator que ocasionou, no caso, a migração dessas pessoas para lá. Tinha algo ali que estava dando muito dinheiro, né? Estava dando rendas. Aí vem a questão número 2. A número 2 tem vários meios de transporte, né? Aí vocês vão marcar apenas um X. Marque um X, o principal meio de transporte que interliga a região norte ao restante do país. Qual é esse meio de transporte que interliga a região norte ao resto do país? É avião, é navio, é trem ou é transporte rodoviário? Aí vocês vão marcar um desses aí. A letra A. Que tipos de vias esse meio de transporte utiliza? No caso, o que você marcou na questão número 2, né? O meio de transporte que você marcou, você vai dizer quais são os tipos de vias que eles utilizam através desse transporte. Se são aí, no caso, tem essas opções. Olha só. Tem aerovias ou rodovias, ferrovias e hidrovias, certo? Que é por água. Então, na questão anterior, você vai marcar qual é o meio de transporte. E nessa questão aqui, esse meio de transporte que você marcou lá, ele vai estar associado a quê? A aerovias, rodovias, ferrovias ou hidrovias, certo? Então, a letra B. Qual desses meios de transporte é mais utilizado para interligar os municípios da região norte entre si, certo? Somente os municípios que ficam ali só na região norte. Esse meio de transporte é utilizado no lugar onde você vive? No caso, é uma resposta pessoal, né? Vocês vão ver lá qual é esse meio de transporte que é mais utilizado para interligar os municípios da região, ali dentro da mesma região. Qual é o meio de transporte que eles mais utilizam? E esse meio de transporte que vocês acham que eles mais utilizam é utilizado aqui na nossa região, certo? Aí vocês vão dizer qual é o meio de transporte que eles mais utilizam e se é utilizado na nossa região, em nossa região. Aí, eu tô dizendo, gente, é o meio de transporte que eles utilizam ali entre si, certo? Naquela região, dos municípios entre si. Para se deslocar de um lugar aqui para o outro, eles vão através de quê? O que mais é utilizado? Eu falei no início da questão, o que eles utilizavam, bem no início, certo? Então, a atividade, bora fazer aí a agenda? Peguem aí, por favor, a agenda de vocês. Bota aí na agenda. Hoje é dia quanto mesmo? Hoje é quinta, né? 1, 2, 3, 4. Dia 4. 4/6. E
Agenda é atividade de geografia lá vem eu acentuando. Geografia no módulo. No caso, a página só vai ser uma página só. Página 13. Então, para a aula de geografia, a atividade vai ser no módulo, na página 13, tá bom? Então, gente, até a próxima aula, certo? E aí nós faremos a correção. Beijo e até a próxima.